Olá, tudo bem com você? Eu sou o Jeremias Gomes, obrigado por acompanhar aqui o Código Aberto. Você manda a pauta e a gente vai falando, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre transporte e tecnologia. É um assunto fascinante. Você já comprou um produto pela internet que chegou no mesmo dia? Pois é, por trás dessa entrega rápida tem muito mais do que um motoqueiro na porta da sua casa. Tem tecnologia, tem estratégia e olha, uma mudança silenciosa que está mexendo com a forma como o mundo inteiro transporta produtos. Você já deve estar sentindo isso. E olha, enquanto algumas rotas travam com a crise climática, por exemplo, outras estão sendo criadas com soluções inéditas, como o modelo Sea Air. A gente vai entender como é que funciona. E que usa navio e avião para vencer a distância sem perder o prazo. E o Brasil está entrando de vez nesse jogo global, viu? Com empresas que apostam no e-commerce, na digitalização e também na inteligência operacional para fazer a logística andar. Para falar sobre esse novo mapa da logística, a gente convidou um especialista no assunto, é o Cristiano Koga. O Cristiano é CEO de uma empresa de logística, já está aqui com a gente, está em São Paulo, né, Cristiano? Estou aqui em São Paulo, na nossa capital paulista, e é um prazer estar aqui, Jeremias, com você e com toda a sua audiência. Ô, Cristiano, eu falava aqui na abertura, né? É incrível, a gente compra uma coisa, eu falei, meu, daqui a pouco eu acabei de apertar o botão, está chegando na minha casa. Aumentou muito a velocidade, né? Mas a gente não entende o que está por trás. O que você faz está um pouco por trás desta aceleração, né? Conta pra gente. Não, exatamente, Jeremias. E logística era uma palavra que até alguns anos atrás era uma palavra não tão conhecida, né, do público e da população em geral, mas que com o advento do comércio eletrônico e das compras online virou uma realidade. Quem hoje, né, não compra pela internet um produto nos grandes marketplaces que existem, tanto aqui no Brasil, mas também nos marketplaces americanos, os asiáticos. O que está por trás de tudo isso é logística, porque o produto ele é transportado de um ponto A para um ponto B, utilizando vários modais de transporte. Pode ser um avião, pode ser um navio, pode ser um caminhão, e naquela entrega final, como nós chamamos do last mile, né, que é a milha final, ela pode ser entregue na sua residência de bicicleta, de motocicleta, de tuk-tuk, e até alguns lugares já estão testando drones, algumas tecnologias alternativas. Mas o mais importante de tudo isso é a tecnologia conectando todos esses elos da cadeia. Hoje, no seu celular, você consegue roteirizar, por exemplo, e acompanhar, quando você compra, né, dentro de um site, de um marketplace, consegue rastrear se aquele produto já foi separado, se ele já está no centro de distribuição, se ele já foi coletado e se ele está a caminho da sua casa. E tudo isso só foi possível pelo uso intensivo de tecnologia. E principalmente hoje, quando a gente olha o comércio eletrônico no Brasil, ele representa ao redor de 16% das vendas do varejo. E você pega na China, já está se aproximando a 50%. Então, você vê o potencial que existe, né, do aumento do comércio eletrônico, e isso só vai ser possível escalar esse produto, que é o mercado do comércio eletrônico, através do uso intensivo de tecnologia. E, com a pandemia também, um outro detalhe importante. Com a pandemia, esse fluxo de cargas, de mercadorias movendo de um ponto ao outro, entregando nas residências das pessoas, acelerou. E ficou muito conveniente hoje comprar online. Então, logística, o que era algo desconhecido, talvez, né, um nome que as pessoas não entendiam muito, hoje está no nosso dia a dia, da população. Né? Todo mundo hoje, novamente, compra online, seja através de um computador, ou seja através de um smartphone. Interessante. Mas de curiosidade, o que mudou mais nas últimas décadas? Porque a gente não tinha nem GPS, né? É a questão de até saber a demanda. Hoje as grandes empresas fazem um estudo para saber se vai ter demanda e tudo, né? Tem a inteligência artificial por trás, tem o GPS, né? Mas tem uma inteligência logística também que mudou nos últimos anos? Através do uso da tecnologia, Jeremias, a logística ela ficou muito mais eficiente e muito mais sustentável. Porque hoje, dentro da cadeia logística, como eu comentei, você pode transportar um container dentro de um navio, né, um pallet dentro de um avião ou dentro de um caminhão. E através da tecnologia, e é isso que mudou, né, dos anos anteriores para hoje, existe uma eficiência logística muito maior entre você transportar um produto do ponto A para o ponto B, e principalmente emissões de CO2, que isso também impacta muito a questão do meio ambiente.
Isso só foi possível pelo desenvolvimento de algumas novas ferramentas tecnológicas de análise preditiva. Então, com base, vou dar aqui um exemplo, né? Pega um grande marketplace que opera hoje no Brasil, ele tem as vendas que são feitas agora, no momento que nós estamos conversando agora, milhares e centenas de milhares de pedidos estão sendo feitos pela internet, né, de um ponto A para ser entregue, por exemplo, numa região aqui de São Paulo. A partir dessa ferramenta que usa também muita inteligência artificial, é possível hoje consolidar esses pedidos, vamos supor 120, 140, 150 entregas numa região de São Paulo e colocar o veículo de uma forma muito mais otimizada para entregar de uma forma eficiente aqueles pacotes nas residências de um bairro, por exemplo. Antigamente, tudo isso era feito de forma manual, uma planilha de Excel. Hoje existem tecnologias bastante avançadas e simuladores, roteirizadores, que possibilitam as empresas de logística poderem ser muito mais eficientes na cadeia. Isso foi a grande mudança e a grande quebra de paradigma, de simplesmente você olhar o veículo, mas olhar o veículo de uma forma muito mais otimizada e muito mais sustentável. Essa foi a grande mudança na logística, eu diria, nos últimos 8, 10 anos. Mas, Cristiano, dá para evoluir mais? Porque eu fico pensando, há muitos anos, a Folha de São Paulo e o Estadão, eles tinham uma empresa de logística para entregar jornal. E um dia eles falavam, a gente é concorrente, mas a gente entrega o mesmo produto nas mesmas casas. Criaram uma empresa lá que, né, e até foi noticiado isso tudo. Eu, como leigo, fico pensando assim, poxa, se eu tenho uma carga lá do Belém do Pará para trazer para São Paulo, eu trago por uma transportadora. Às vezes uma transportadora vizinha está trazendo a mesma carga para o meu vizinho. Isso você acha que já acontece ou no futuro vai acontecer das transportadoras se unirem mais? Eu acho que na Europa já existe um movimento assim. E o que ainda é gargalo nesse sentido? Inclusive aqui para nós da Alesp, eu digo assim, claro, os parlamentares podem atuar na regulamentação. Como é que você vê esse mercado futuro? A palavra-chave aí, a grande mudança é a logística colaborativa. E como você mesmo mencionou, hoje, em regiões como a Europa e os Estados Unidos, já existe o compartilhamento de ativos. Seja ele um caminhão, seja ele um avião, seja ele um container. Então, isso hoje, nós aqui no Brasil, como operadores logísticos, nós já incentivamos muito a logística colaborativa. Eu vou dar um exemplo. Pega a região de Goiânia. A região de Goiânia é uma região que é um polo bastante produtor de mercadoria farmacêutica, de produtos farmacêuticos. Então, os produtos farmacêuticos são produzidos lá no polo de Anápolis, por exemplo, e eles vêm aqui para a região de São Paulo de caminhão. Esse caminhão, ele descarrega esses produtos farmacêuticos e esse mesmo caminhão, né, da nossa operação sobe de volta, por exemplo, com produtos feitos aqui na região de São Paulo, na região de Campinas, para abastecer o polo de Goiânia, a população de Goiânia, exemplo, o e-commerce. Muitos dos vendedores das plataformas de e-commerce estão aqui em São Paulo e os compradores, nós, consumidores, estamos lá na região, exemplo, na região centro-oeste. Então, hoje, a gente já compartilha esse ativo. Esse ativo, uma vez, ele é da nossa empresa e da outra vez é de uma empresa parceira. E a gente compartilha isso de forma colaborativa. Então, nós somos, eu diria, pioneiros em algumas regiões do país de o compartilhamento desses modais. Outro exemplo é na região de Manaus, que é um polo produtor muito grande, onde tem muitas indústrias que fabricam os produtos, onde são consumidos aqui em São Paulo, e a volta também ela é verdadeira, porque em São Paulo hoje estão os grandes fornecedores para o mercado de duas rodas. Existem montadoras, muito montadoras asiáticas grandes lá, montadoras indianas, que compram de fornecedores que estão aqui no nosso estado, no estado de São Paulo, e sobem essas mercadorias ou essa matéria-prima através do modal rodoviário, o modal de cabotagem e muitas vezes também o modal aéreo. Então, hoje, o ativo que eu falo, o metal, existe um termo na logística que é chamado de metal. O que é o metal? É o navio, que ele é feito de metal, o avião, que ele é feito de metal, e a carreta, ela é feita de metal. Então, não importa o metal, importa como nós vamos otimizar a cadeia de suprimentos e vamos reduzir, por exemplo, emissões de CO2 e reduzir também o custo para o nosso consumidor final. Então, isso hoje, eu diria, nós estamos fomentando. No Brasil ainda, por ser um país de dimensões continentais, existe um grande desafio de poder fomentar mais a logística colaborativa, mas nós somos, eu diria assim, os catalisadores dentro dessa cadeia de suprimentos e incentivando mais as companhias aéreas,
as transportadoras e as companhias marítimas de compartilhar mais os ativos de uma forma muito mais eficiente. E bacana. E aí o consumidor é que tem essa vantagem de chegar mais rápido na nossa casa, que eu acho incrível, né? Está chegando cada vez mais rápido. Eu estou conversando aqui com o Cristiano Koga, ele é especialista nessa área. A empresa que ele atua tem aí de ponta na área de tecnologia, inteligência artificial, inteligência no transporte. E eu queria que você contasse um pouco desse case lá do Amazonas, que acho que daí a gente entende um pouco como é que essa tecnologia está ajudando o Cristiano. Isso é muito interessante porque a tecnologia atuando nas mudanças climáticas. E muitos vêm falando, né, de mudanças climáticas. Isso hoje no nosso país é uma realidade. E o ano passado, algumas regiões do país sofreram muito com as intempéries climáticas. Vídeo que aconteceu há um ano atrás, lá no mês de maio, no Rio Grande do Sul, onde várias indústrias ficaram debaixo d'água. E também durante o período de estiagem no norte e no centro-oeste do país. Manaus é um polo que tem aproximadamente 650 indústrias nacionais, indústrias globais, multinacionais. E no ano passado, durante o período de estiagem, foi impossível, literalmente impossível, os navios que vinham da Ásia, principalmente da China, mas também da Europa, e também os navios de cabotagem, né? Muita carga sai aqui do nosso estado de São Paulo, através do Porto de Santos, vai para Manaus, e muita carga sai do polo de Manaus e vem através do Porto de Santos. Esses navios foram impedidos de chegar até o Porto de Manaus por conta da falta de chuvas e do calado, né? O calado do rio estava tão baixo que os contêineres não conseguiam, né? Os navios, na verdade, não conseguiam acessar o Porto de Manaus. E quase 30 mil funcionários, né, colaboradores das indústrias serem impactados, e aí tem um impacto social muito importante, porque as indústrias vão ficar desabastecidas de matérias-primas, as fábricas teriam que dar férias coletivas, elas teriam que muitas vezes até fechar turnos e impactar realmente a economia e a questão social das pessoas. Então, nós identificamos, né, uma oportunidade de manter o polo de Manaus abastecido durante essa crise, que foi o seguinte, né, os contêineres de partes e peças de motocicletas, né, Manaus é um polo produtor de motocicletas bastante significativo. Esses componentes, eles todos vêm muito da China e vêm num sistema que nós chamamos de CKD. Então, imagine um Lego cheio de peças dentro de uma caixa. Esses Legos chegam, né, na fábrica e lá existe a montagem. É por isso que chamamos de montadora, porque, no fato, essas empresas elas montam as motos. Só que elas estavam impedidas de montarem essas motos porque as peças não estavam chegando no porto de Manaus. Então, nós criamos e desenvolvemos uma logística alternativa que foi a seguinte: os contêineres chegando no litoral brasileiro, o navio atracou no porto de Fortaleza. Dentro do porto de Fortaleza, esses contêineres saíram do navio, foram para uma área que nós chamamos de área retroportuária, uma área que fica próxima ao porto. Esses contêineres foram desconsolidados, levamos essa carga para o aeroporto de Fortaleza, paletizamos novamente essa carga e colocamos em aeronaves próprias. Nós temos algumas aeronaves próprias, cargueiras, e fizemos o voo de Fortaleza para Manaus, abastecendo o polo de Manaus e mantendo a indústria produzindo milhares, não são nem centenas, mas milhares de motos por dia que saem das indústrias de Manaus, que são abastecidas principalmente aqui no sul e sudeste do país. Então, essa logística nós chamamos de Sea Air, que em inglês significa mar, ar. Então, os contêineres vieram pelo mar e foram enviados pelo ar para o polo de Manaus. Então, nesse caso, né, mantivemos, né, o polo de Manaus abastecido. Então, Jeremias, isso foi um caso de muito sucesso, foi uma demanda que ela foi gerada através de uma crise hídrica e que hoje já está virando uma realidade. Nós operamos não só no Porto de Fortaleza, mas também em Salvador, nosso Porto de Santos, aqui em São Paulo, e os portos do Sul, principalmente o Porto de Itajaí. Então, isso foi muito bacana. Esse modal existe muito já na Ásia para os Estados Unidos, mas no Brasil foi a primeira vez. Que bacana, não, é sensacional, né? E de uma situação complexa e difícil, conseguiu-se chegar a uma solução boa e principalmente continuar gerando renda, as pessoas poderem trabalhar, isso é muito interessante. Eu queria que você aproveitasse a sua presença, porque você é um expert
é um expert na área de transporte. Alguns projetos foram passados aqui na Alesp, eu queria que você comentasse, porque você trabalha na prática com isso, talvez a gente sempre fala da população, mas eu queria a sua opinião. Por exemplo, a gente teve em 2022, a Alesp aprovou o projeto de lei 148 de 22, permite a reativação dos trechos ferroviários inoperantes, chamados short lines, através de parceria público-privada. Na verdade, isso já é lei. E aí a ideia foi, Cristiano, facilitar a contratação dessas empresas, desburocratizar, né? E nós tivemos aqui, semana passada também, a aprovação das travessias hídricas, investimento de R$1 bilhão, empresas privadas que vão poder operar nessas balsas, por exemplo, mais conhecida Ilhabela até São Sebastião, né? Mas isso leva carga, leva pessoas. Eu queria que você falasse um pouco desse investimento e da importância desse investimento. Esse investimento é extremamente, esse projeto de lei que foi aprovado, esse investimento público, eu imagino público-privado, ele é extremamente relevante, principalmente para aumento da eficiência logística. Isso vai atacar, na verdade, um ponto muito importante, que é como a logística nossa, do nosso país, e principalmente dos grandes centros, como aqui, São Paulo, ela pode ser melhorada, provendo melhores serviços para a nossa população e um nível também de melhores serviços para as empresas. E usar, por exemplo, pegar o caso do ferroviário, como você comentou. O ferroviário ele ainda é muito pouco utilizado pelas indústrias. Ele é bastante utilizado pelo mercado agro e pela mineração, mas muito pouco ainda pela indústria. Quando você olha países como os Estados Unidos, o ferroviário faz parte da matriz de transportes das grandes indústrias. E aí, quando eu falo grandes indústrias, são as grandes indústrias automobilísticas, as indústrias farmacêuticas, as indústrias de eletroeletrônicos, que trazem, por exemplo, contêineres da Ásia, entram através do porto, nesse caso de Los Angeles, e eles vão em ferrovias distribuindo pelo todo o país. E no caso aqui que você comentou, que são os short trips, né, que são as viagens mais curtas, isso vai possibilitar o fomento desse modal que hoje é muito pouco utilizado. E incentivar a iniciativa privada, sejam os operadores logísticos, os operadores ferroviários, mas também a indústria, que é quem consome bastante esse modal, seja o modal hidroviário, né, e o modal ferroviário, incentivar mais o uso da multimodalidade. Porque hoje, o segredo da logística está não em ser unimodal, mas ser multimodal. E como você pode, através de inteligência logística, inteligência tecnológica, utilizar da melhor forma os modais. E aí eu cito o que você comentou, Jeremias, o ferroviário e o hidroviário. Hoje, a nossa matriz de transporte ela ainda está muito baseada no rodoviário. E eu acredito que o rodoviário vai continuar. O país, né, ele caminha sob rodas, mas também os outros modais, né, por exemplo, a cabotagem de rio, né, que é o hidroviário, e o ferroviário, precisa ser fomentado mais. Eu acho que esse projeto de lei, eles vão muito em linha exatamente em desenvolver e incentivar todo o ecossistema logístico a usar mais essa multimodalidade. Eu também dou um exemplo dos aeroportos. Hoje a gente tem 2 grandes aeroportos aqui no nosso estado, que é o aeroporto de Guarulhos e o aeroporto de Viracopos. Viracopos tem uma vocação bastante de carga doméstica e carga internacional. O aeroporto de Guarulhos, né, um aeroporto onde as grandes companhias aéreas mundiais e internacionais também chegam, só que existe pouca conectividade da carga que chega ou sai desses aeroportos no modal ferroviário. E muita carga, principalmente a carga mais pesada, aquele maquinário, aquela carga mais industrial, ela poderia acessar a região retroaeroportuária através das ferrovias. Aliás, em Campinas existem algumas ferrovias que levam contêineres, existe alguns porto alfandegado próximo a Campinas, mas ele não chega tão próximo ao aeroporto. Então, a gente tem que fomentar, e eu acho que a iniciativa privada, trabalhando junto com o poder público, tem essa força da colaboração e, de fato, fomentar uma matriz logística muito mais eficiente para o nosso estado, para o nosso país. Muito bacana. Ô, Cristiano, fique à vontade aí para você complementar. Eu citei algumas iniciativas aqui da Alesp, mas tem também a Nova Raposo, né? Tem o túnel Santos Guarujá, que agora vai sair do papel também, que foi recentemente
aprovado, inclusive passou aqui pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Então são muitas iniciativas e esta conversa entre o setor privado e o público é sempre muito importante. Nós temos uma comissão de transporte aqui na casa, diversas frentes parlamentares que tratam desse tema. Aliás, você é nosso convidado para vir aqui sempre e participar também. Eu queria que você falasse um pouco de inteligência artificial, que é o tema um pouco do momento, né? O que a inteligência artificial tem sido utilizado na prática, inclusive pela empresa que se atua, para acelerar, modernizar o transporte? A inteligência artificial, para a logística, ela já é parte da realidade do nosso negócio já há alguns anos, né? No último ano, ela ganhou mais força, principalmente no conhecimento geral da população, o uso da inteligência artificial, os chips, os grandes data centers, das big techs, né? Porém, na logística, quando você olha um sistema operacional, nós temos, para poder manusear uma carga do ponto A para o ponto B, existe a necessidade de emissão de um documento fiscal. E esse documento fiscal, ele é emitido através de um sistema de transportes, que é um TMS, que é um Transportation Management System, né? Que é um sistema de gestão de transportes. E para fazer a roteirização, né, desses envios, desses pacotes, existem robôs que usam a inteligência artificial por detrás. Então, na logística, a inteligência artificial está ajudando, número um, numa maior eficiência de roteirização de entregas. Leia-se roteirização de entregas, uma entrega muito mais eficiente, uma entrega muito mais sustentável e uma entrega mais barata. Porque quando você vai, dando um exemplo do e-commerce novamente, quando você vai numa região aqui de São Paulo, com um carro, uma van, um Kangoo, por exemplo, com 70, 80 pacotes, você consegue reduzir o seu custo de entrega significativamente do que se você mandasse um caminhão com 20 pacotes, com 40 pacotes. Mas isso só foi possível porque existe inteligência artificial dentro dos sistemas de roteirização para poder, né, consolidar esses envios. Seja um envio do e-commerce, quando nós compramos novamente num site, né, de comércio eletrônico, mas também uma indústria. Pega aqui na região de Campinas, existem muitas indústrias de eletroeletrônicos, indústrias que fabricam celulares, que fabricam computadores, e eles trazem insumos que vêm, né, tanto de fornecedores locais aqui do estado de São Paulo, mas também fornecedores que vêm internacionais, fornecedores da Ásia principalmente. Quando eles combinam, né, eu trago no fornecedor local ou eu trago no fornecedor internacional, existem sistemas operativos dentro da área de supply chain, né, as empresas, as indústrias têm uma área que elas chamam de logística, uma área de supply chain, eles usam ferramentas para poder entender se aquele produto, aquele insumo vai vir de um fornecedor local, de um fornecedor doméstico, ou se aquilo vai ser importado. Lá também se aplica a inteligência artificial. Então, aqui 2 exemplos práticos, exemplos reais, de onde a gente vê a inteligência artificial já atuando dentro da logística há bastante tempo. Primeiro, na roteirização, otimização da entrega de pacotes, por exemplo, de um marketplace, e também de uma indústria B2B, que compra insumos de fornecedores locais e compra insumos também de fornecedores asiáticos, de fornecedores americanos ou de fornecedores europeus. Então, você vê a inteligência artificial já sendo essa mola propulsora da produtividade dentro da logística. Como que essa tecnologia, Cristiano, ela ajuda o desenvolvimento do Brasil, né? Esse dia estava no mercado, eu peguei um peixe, eu falei, mas pescado da onde, né? Virei made in China. Eu falei, não é possível, né? Vem da China. Eles devem ter uma coisa assim que eles... Agora tem um porto que está sendo construído num país vizinho aqui, a China está investindo muito, né? Podia até comentar para a gente. E para nós, essa tecnologia toda é boa porque, inclusive para exportar, eu não sei se a sua empresa atua em outros países, e quais são esses gargalos que a gente tem, seja de portos, seja de estradas, enfim, tudo que a gente pode melhorar? O Brasil, o nosso país, ele tem agora, nesse momento de uma geopolítica bastante dinâmica, que nós temos visto nos últimos meses, o nosso país ele pode ser protagonista dentro da cadeia de suprimentos globais. Nós atuamos não só no Brasil, mas atuamos em todas as Américas. A gente tem operações aqui na Colômbia, no Equador, no Chile, na Argentina, no Uruguai, além do Brasil. E nesse momento, onde nós temos clientes que atuam também de uma forma regional, de uma forma global, estão vendo o Brasil com outros olhos, como um grande fornecedor, não só das tradicionais commodities, como soja, milho e etc., mas também como existem muitas fábricas de grandes multinacionais sediadas aqui
né, no país, e muitas delas aqui no nosso estado de São Paulo, as suas afiliadas e subsidiárias em outros países estão começando a olhar o Brasil como também uma plataforma de exportação. E aí vem, né, todas as iniciativas do poder público e também do poder privado em melhorar a logística do nosso país, seja através das concessões de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, para poder ter, de fato, a iniciativa privada administrando, junto com o poder público, todos esses ativos estratégicos para o nosso país, e também para que a gente aumente, no final, a eficiência logística do nosso país em colocar esses produtos lá fora. E, no final, como um comprador alemão, ou um comprador americano, ou mesmo um comprador chinês, olha para o Brasil, vou começar a fornecer esse produto do Brasil, ele não quer só olhar a questão do preço, ele quer também saber quanto tempo vai levar, desde que ele colocou aquele pedido para um fornecedor brasileiro, quanto tempo ele vai ter aquele produto lá no país dele. Então, a logística do país ela é extremamente importante para isso, né? E, novamente, o Brasil tem uma chance única agora, e com a indústria sendo reinventada através de grandes tecnologias, grandes investimentos sendo feitos em várias indústrias, e muitas delas aqui no estado de São Paulo, vai ajudar não só essa indústria a crescer no mercado doméstico, mas também exportar bastante. E qual que é a região natural de exportação para o industrial que está aqui, por exemplo, no estado de São Paulo? É a América Latina. Então, é o México, é a Colômbia, é a Argentina, é o Chile, mas também os Estados Unidos. Então, a gente tem visto, nessas últimas semanas, um aumento significativo de volumes saindo do país e indo para os Estados Unidos, por exemplo, né? Tanto no modal aéreo quanto no modal marítimo. Falando um pouquinho também do investimento do porto no Peru, que a China está fazendo, criando um corredor alternativo para o Canal do Panamá. Isso também é um posicionamento geopolítico muito importante que a China tem feito em várias regiões, e a América do Sul não é diferente, em ter uma infraestrutura bastante robusta, né, principalmente na costa do Pacífico. Aqui, quando eu falo costa do Pacífico, é o Chile, o Equador, Peru e Colômbia, e ter corredores para escoar essa mercadoria que chega da Ásia, por exemplo, da China, entra através do porto do Peru e futuramente pode ser escoada para países como o Brasil, países como o Chile, países como a Colômbia. Então, e conectando os dois oceanos, né, o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, não somente através do Canal do Panamá. Bacana saber que tem empresas e pessoas como vocês que estão nessa tecnologia de ponta e colocando o Brasil aí junto com grandes países em desenvolvimento. Aliás, o Cristiano, nosso tempo acabou, infelizmente, né? Mas só para lembrar, naquela notícia, acho que você deve ter visto a nossa Embrapa, em parceria com a NASA, mandando sementes para Marte, para a Lua, uma coisa sensacional. Então, a gente desconhece, mas tem muita tecnologia e vocês também estão à frente desse trabalho. Seja bem-vindo mais uma vez e volte sempre para a gente falar desse tema aqui no Código Aberto, tá bom? Obrigado, viu, Cristiano? Muito obrigado, Jeremias. Um prazer novamente estar aqui contigo, com toda a sua audiência. E conte conosco para ajudar a fomentar a logística do nosso estado, do nosso país, e principalmente que o Brasil tenha realmente um papel de protagonista dentro do cenário geopolítico. Muito obrigado. A gente que agradece. Já estamos nesse papel, estamos mandando semente para Marte aí e tudo mais, né? Para a Lua também. Obrigado, Cristiano, mais uma vez. Olha, obrigado você que nos acompanhou até agora. Mande suas sugestões aqui para o Código Aberto, que a gente vai trazendo para você, tá bom? Até a próxima edição.